Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos abordar um assunto. Eu sou uma mãe atípica. O que é uma mãe atípica? É uma mãe de uma criança que tem uma condição. O que é uma condição? É uma condição que, assim, a gente... tipo, algumas pessoas acham que é uma deficiência, mas no caso do meu filho, é uma condição. Ele é autista grau 1 e é TDAH. Olha ele. É uma criança especial, assim, porque é só amor. Tem os graus, o meu é grau 1. Não quer dizer que seja um grau leve, é isso que eu quero abordar. Grau 1 não é grau leve. No meu caso, foi... Eu sempre desconfiei, mas as pessoas ao redor não viam. Mas, por exatamente, eu já tinha mais 2 filhos, mais velho, o comportamento de Albert era diferente. Albert, o autismo dele é um autismo regresso. O que é autismo regresso? Ele estava desenvolvendo até 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Tava andando normal, falando, brincando, conversando, do nada ele travou e retornou, como se ele fosse começar a aprender a falar. Ele não olhava nos olhos, ele empilhava coisas, ele separava as coisas por cor, ele pegava pedra, ele empilhava e andava na ponta do pé. Como eu já trabalhava, eu trabalhava numa unidade básica de saúde, eu conversei com a médica lá, a doutora Priscila, e expliquei para ela. Ela disse isso é característico caracterismo de autismo. E eu sempre desconfiei. Falava para as pessoas da família e todo mundo, não, pode ser imaginação sua. E esperei. Fui esperando, o tempo passando, algumas coisas dele a gente melhorava, depois voltava, era como se ele fizesse as coisas só no automático, e depois ele tinha que aprender tudo de novo. Tudo que ele queria que a gente pegasse, ele pegava na mão, que ele queria pegar, ele pegava na nossa mão, para que a gente fosse buscar, entregar a ele. Falar, demorou bastante. Para falar, demorou bastante. Até 3 anos eu pensava que ele não ia falar assim. Ele só falava mamãe, papai. Pensei que ele ia... Não, ia ser essas as palavras de Albert, mas foi como o neuro dele falou pra mim. Ele disse, não, como ele fala, ele é verbal, ele não é não verbal. Vamos esperar até ele completar os 4 anos e meio para 5 anos, que desenvolve a fala. Aí, passamos esse período, eu só quis colocar ele na escola quando eu tive o laudo em minhas mãos. Por quê? Porque ele não é agressivo, ele não tem maldade. Não estou dizendo que as outras crianças têm, mas eu queria que ele tivesse um auxiliar na sala com ele, uma mediadora para estar observando, para estar levando o Albert ao banheiro, que é outra questão que a gente vai abordar. Xixi, consegui ensinar ele. Mas o número 2, meu Deus, está sendo muito difícil já. Ele completou 6 anos, agora dia 18 de maio de 2025. E ainda está sendo a nossa maior dificuldade, entendeu? Porque quando a gente vai olhar, ele tá fazendo na cueca. A gente conversa com ele, mas é como se ele tivesse medo de ir ao banheiro. A gente tenta mostrar, mas vai para as consultas. Não todas as consultas que eu queria que ele fosse acompanhado, porque é tudo pelo SUS, né? Vocês sabem como é que é.
E a escola ajudou bastante, o que eu tenho a dizer, a escola ajudou bastante. Ele começou a estudar, ele começou a falar mais, a se comportar. Ele antes via criança, ele tipo ignorava, ele não chegava perto, não interagia. E ele tem muitos primos, foi criado com criança. Aí quando ele foi para a escola, melhorou, vamos dizer, 90%. Hoje a Albert brinca, interage com outras crianças, fala que brincar de esconde-esconde. Não sabe conversar, porque ele não sabe formar uma frase, ele não sabe. Ele fala palavras, coisas que ele está sentindo, que ele quer. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, pelo menos isso. E tenho fé dele desenvolver cada vez mais. Curte, aperta aí no sininho, me segue para parte 2.